Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que em particular eu gosto bastante, apesar de ultimamente eu confesso que eu estou praticando pouco, porque eu não estou trabalhando, estou estudando algumas outras coisas, então, mas é um tema que eu gosto muito, testes de unidade, e recentemente eu conheci, né, o Test Container, então fazer testes de integração também ficou muito mais fácil, né, usando o .NET, Xunit, Bogus e o Report Generator para a gente poder ver esse resultado. Então, tem um Coverlet também, eu esqueci de colocar aqui o Coverlet, que eu vou explicar um pouquinho dele. E, bem, se você está conhecendo a gente por esse vídeo aqui, não só esse assunto de teste de unidade, que você com certeza gosta, mas eu sei que outros também você gosta, como GitHub, sobre temas sobre mensageria com Azure Service Bus. E esse canal, o canal Deploy, é um canal que eu escolhi para poder compartilhar com vocês os meus estudos. E esse tema daqui em especial é uma palestra que eu fiz. Então eu quero mostrar para vocês não só a parte que eu fiz de PPT, mas o código também. Então vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, inclusive usando o novo Visual Studio. Então quero que vocês vejam aí algumas coisas bem legais. Beleza? Então, se esse vídeo for bom para você, fizer sentido, segue aqui e ativa o sininho, dá o joinha, tamo aí. Então vamos lá. Eu vou passar aqui, esse evento aqui, esse tema que eu estou trazendo foi de uma palestra que eu fiz com muito estudo para poder, né, fazer um material bonitinho. Eu não tinha um PPT ainda sobre a apresentação disso, então eu sempre não, eu gosto de submeter temas para palestra que eu não tenho para eu poder preparar. Esse foi o evento que a gente fez, o esquenta do MVP Conf, tá? Foi dia 27 de setembro. A gente está em outubro e agora em outubro, a gente está em 25, vai ter o evento principal, que vai ser o MVP Conf em São Paulo. Então, se você é de São Paulo, se você, né, eu sou de Curitiba, sou do Rio, mas moro em Curitiba, eu vou para São Paulo para poder palestrar, né? Então, se você quiser ir, tá super convidado. Eu vou deixar um voucher depois aqui nos comentários do vídeo para vocês comprarem o ingresso de vocês com desconto. E o evento vai ser legal. Vários MVPs vão estar palestrando, não só MVPs, mas muitas pessoas de comunidade vão palestrar. O Luiz, que é meu amigo, e o Luiz e o Vinícius, eles não são Microsoft MVP, não estão no programa, mas submetendo palestras foram aceitas. Então vai ter eles são super bons, assim, então vai ter muita gente legal, amigo das pessoas boas, assim, que também são bons, não estão no programa, mas fazem um conteúdo legal, né, e vão dividir com a gente lá. Então, fica até ligado, porque ano que vem vai abrir o Call for Paper para outras pessoas também. Então, se você tem vontade de palestrar, MVP Conf, é bem provável que a gente tenha um evento ano que vem, então prepara aí, né? Tenha cuidado, prepara um material legal. Se precisar de ajuda para formatação do material, pode me chamar. Beleza? E depois eu vou botar o site aqui, a gente vai ver algumas coisinhas sobre isso. Vamos lá. Isso aqui vocês já viram. Isso aqui, pessoal, é o PPT que eu fiz a palestra, tá? Então aqui, ó, Task. Eu tava olhando pro monitor ali, né? A Task ajudou a gente. Então, Task Desk, Big Five e o iTech. Muito obrigado por vocês terem ajudado. O esquenta aqui de Curitiba, do MVP Conf. Sem vocês, tudo ia ser muito mais difícil de viabilizar. Então, muitíssimo obrigado por vocês investirem na comunidade, ajudarem em eventos que não tem. Eu fiz o evento, não cobrei ingresso, é gratuito, não tem fins lucrativos, sabe? E essas empresas ajudaram financeiramente, o Keynote, entendeu? Então, é muito importante terem empresas que investam na comunidade, né? Que ajudam as coisas a acontecerem. Então, muito obrigado aí, Task, Big Five e Whitech. Deixa eu passar aqui. Aqui é um pouquinho sobre mim, né? Sou formado em ciência da computação pela Gama Filho, tenho uma pós em arquitetura de sistemas na Infinet, sou um externo de mestrado aqui na Federal. Cara, sou eterno estudante, então até bom se você está conhecendo a gente por esse vídeo aí, conhecer um pouquinho de mim.
Eu tenho mais de 20 anos na carreira, ligado a desenvolvimento, arquitetura, liderança de times. Hoje eu trabalho na Avanade como arquiteto, né, gerente de arquitetura. Especialista, conheço mais, né, .NET, Azure, GitHub. Aqui é basicamente Microsoft, né? Eu conheço mais de tecnologia. Admiro as outras. A AWS tem certificação. Google já mexi alguma coisa, mas eu fiz minha carreira e gosto bastante das tecnologias da Microsoft. Gosto do container, Event Driven Architecture, que é arquitetura orientada a eventos, assim, eu acho bem interessante, conheço algumas coisas. Outras coisas, né? Eu tenho algumas certificações, vou mostrar as certificações que eu tenho para vocês aqui. Gosto de sistemas, gosto mais da parte de sistemas ali, de críticas, assim, com performance, que exige a performance, né? Tenho experiência em algumas indústrias. Aqui tá errado, na verdade está incompleto, né? Falta colocar que eu tô como MVP em DevOps, eu entrei em DevOps também, então tá. Obrigado aí todo mundo que acredita no meu trabalho. E eu tenho esse canal aqui, né? Que, consome um tempo, assim, investe um tempo aqui também, não só em fazer o vídeo, mas preparar as coisas, né? Fazer muita coisa, estudar para poder falar aqui. Então é sempre muito legal. Essa foi a proposta de eu ter criado o canal, inclusive. Aqui são algumas das minhas certificações. As de GitHub estão aqui, eu fiz as 7, que são 5 técnicas e 2 de vendas. Tem uma aqui atrás, né? É porque não está aqui. Todas essas da linha de baixo, tirando o símbolo da Avanade aqui, são certificações gratuitas que vocês podem fazer no site da The Linux Foundation. São muito legais. Tem material para ler, é muito bom, tá? Aqui de Azure, fundamentos eu fiz todas tirando as de CRM. Aí tenho essa que eu gosto bastante de Cosmos, estudei bastante para essa prova também. Tem de AI, eu tenho IA, né? AI, enfim, eu tenho as duas, que são essas duas aqui. A Fundamentos e Associate. Tem a Z204, a Z104, né, Associate. As de Expert, que são essas daqui, são 3 estrelas, 2 estrelas e uma estrela, tá vendo? E a de especialista, né? Eu tenho de DevOps, que não é DevOps em si, é o Azure DevOps, né? E tem de arquiteto também, beleza? Tem de arquiteto da Accenture, tem uma de Delivery aqui da Accenture, da Exim foi a minha primeira certificação na vida, essa daqui DevOps, essa prova é punk, muito boa de DevOps, essa aqui é muito boa, e a de AWS, tá? Por mais provas da Exim, igual a da Exim ali de DevOps, porque é legal, não cai ferramenta, cai conceito. Por exemplo, uma coisa que o DevOps é construído em cima são os pilares chamados em português, né, de primeira maneira, segunda maneira e terceira maneira. Se eu não me engano, em inglês é first way, second way, third way. Tá? Maneira ali, em inglês seria way, na tradução, né, do que tá. Então, se você não conhece, dá uma olhada aí. É bem legal. O que a gente vai falar aqui? Então, nossa agenda é por que testar, o que testar, quando testar, onde testar, teste. E por que isso? Porque teste é o que a gente vai falar e é um tema super importante. E super importante, porque isso aqui é um feedback lá que eu falo na palestra. Porque, pessoal, se você quiser ser um programador melhor, você precisa escrever teste. Não é que você não vai conseguir se você não escrever teste. Aqui eu vou fazer um bate-papo com vocês. Não é que você não vai conseguir, mas é que vai ser muito mais difícil. O teste, ele te dá uma visão muito ampla de como o seu código está escrito. E como o seu código está escrito, que eu quero dizer, os níveis de acoplamento, coesão, orientação a objeto, sólido, tudo isso vai ajudar você a poder testar um código bem escrito, com algumas estratégias para a gente, por exemplo, usar em alguns cenários muito mais composição do que herança. Para a gente de certa forma, um pouco mais interessante para a gente fazer o teste, sabe? E tem alguns porquês disso, tá?
Inclusive, a forma que você, depois que você escreve teste por muito tempo, assim, você, sem dúvida, quando você vai fazer um if no seu código, você pensa bastante se vale a pena escrever aquele if ou refatorar aquele código para você conseguir implementar algum pattern para isso, entendeu? Então a gente vai ver um pouquinho disso hoje aqui e eu espero poder contribuir aí com a carreira de vocês. Lembrando que todos os códigos, inclusive essa apresentação, eu vou colocar no repositório do GitHub, então fica tranquilo que até o final do vídeo a gente vai ter tudo em mãos aqui para poder experimentar, rodar e ter sucesso aí, beleza? Boa, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, e isso é muito importante. Teste não é debug. Quando alguém pergunta para você, e aí, testou? E você responde sim, dentro desse universo de teste, tá? Ou dentro do universo de TI, de desenvolvimento, quando você pergunta se, na minha ótica, tá? Assim, é bom que isso esteja alinhado antes, né? Para a gente combinar muita coisa ali, não se decepcionar direto. Mas se pergunta assim, você testou? Se você implementou o teste, tá? Ou, sei lá, pode ser mais explícito, você implementou os testes do método novo que você fez, ou do que você refatorou, enfim. Porque fazer isso é muito diferente de você debugar a aplicação, tá? Por causa dos cenários e por causa da taxa de cobertura, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu passar aqui. E imagine só, se você tem não só um monitor, um celular ou um carro elétrico, né, que hoje em dia tem muita tecnologia embarcada, mas até um liquidificador, alguma coisa mais tipo um moedor de café manual, entendeu? Imagina se esses equipamentos eles não são testados, sabe? Se eles não sofrem processos de teste. Por exemplo, né, um monitor, sei lá, ligar e desligar, quantas horas fica, celular a mesma coisa, teste de queda, de molhar, né, tudo, o carro também, imagina. Teve um dia desses que eu estava assistindo o vídeo e eu vi um rapaz falando assim, que o carro elétrico, ele é muito silencioso, né? E se você pensar que não tem o barulho do motor e mesmo assim ele é muito silencioso, você vê que o isolamento acústico, a forma que as peças se encaixam é muito diferente, né? Porque tem que ter um isolamento acústico, no meu ponto de vista, até melhor do que o outro, porque o outro já faz um barulhinho ali. Então, se tiver alguma coisinha batendo, menor, talvez você não escute, porque tem um barulho maior, né? Enfim. Então, tudo precisa ter teste. Tudo. Então, se a gente não se imagina comprando um carro, né, para andar com a nossa família que não foi testado, e um celular também, né? Vou comprar um celular aqui, celular mais barato, porque os caras não testam software, não testam hardware. Esses produtos iam chegar próximo a zero em determinado momento, porque ninguém vai querer comprar, né? Porque sabe que não tem qualidade. O teste, a implementação de teste de unidade, ele está diretamente ligado à qualidade do software. E eu não estou falando que você precisa ter 100% de teste, tá? Ainda mais se você olhar a forma que as pessoas implementam o teste, a forma que as pessoas implementam o assertion, tá? E a gente vai falar sobre isso. Mas testar o que faz sentido no meu ponto de vista, né? Você ter um mínimo ali de cobertura e tudo, mas testar muito mais o que faz sentido. Enfim, vamos conversar sobre isso aí. Uma coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte, isso daqui é uma que a gente chama de pirâmide de teste, tá? Então, a pirâmide de teste, ela tem os testes de unidade. A tradução correta não é teste unitário. A tradução correta é teste de unidade, tá? Porque unit é de unidade, enfim. Então a gente tem o teste de unidade. Se você olhar o reloginho aqui, vamos botar assim, do tempo, ele tá mais embaixo, tá? E o dinheiro também tá mais embaixo. O que isso significa? Ele é mais rápido de você fazer,
e ele é mais barato. Então, a base da pirâmide de teste é o teste de unidade, que é o, vamos botar aqui, seria o principal, ou mais importante, porque ele é a base da pirâmide. Ele está aqui embaixo. Ou seja, por mais que... eu não gosto de fomentar muito isso, mas as pessoas falam que não gostam de teste de unidade, não gostam de implementar teste de unidade. Isso, no meu ponto de vista, deveria ser esquecido, porque a hora que a gente fala disso, a gente meio que propaga um negócio como se fosse nossa, sabe, teste de unidade, para que eu vou fazer isso? E não, pessoal, não, o teste é uma coisa que ela é super, super, super importante. A gente precisa fazer, a gente precisa estudar teste, a gente precisa implementar teste, a gente precisa ter hábito de fazer isso, porque... enfim, é bom, não é filosófico, é qualidade, sabe? E é muito barato fazer aqui embaixo, tá? Então, se você tem um software e está construindo alguma coisa, faça os testes de unidade. Se no teu trabalho, o teu gestor não quer que você faça teste de unidade, porque, enfim, talvez... esse lugar não seja nem um lugar para você trabalhar, porque isso daqui ele está muito ligado a projetos grandes, sérios, a arquitetos que pessoas de um monte de princípios, vamos botar assim, exigem, tá? Por exemplo, um cara de DevOps, ele tem que saber rodar testes e fazer com que o time entenda também que tem que ter 80, 70, enfim, whatever, a metrificação de teste, sabe? O arquiteto também tem que ter essa preocupação, o desenvolvedor também tem que ter essa preocupação. Por isso que se uma pessoa dessa falhar em tese, né, tipo o cara de DevOps não quer saber disso, é nosso papel, tá? Nosso papel desenvolvedor consciente de incentivar essa pessoa nessa cultura de testes, tá bom? Então, cara, fortaleça essa cultura de teste, faça teste, estude teste, que é muito legal, tá? A gente vai ver aqui, assim, para quem gosta de escrever código, é muito legal. Eu, em particular, gosto do desafio de pensar algumas coisas que a gente vai ver aqui. No meio da nossa pirâmide de teste, a gente está com o teste de integração. O que são os testes de integração? São os testes que você, de fato, integra as camadas. E eu falo integra as camadas, essa camada ela pode ser uma camada externa, ou seja, a gente pode ter aqui na nossa camada, por exemplo, um banco de dados, tá? Ou um database, né? Vamos botar assim. Porque nessa camada eu vou poder, na minha camada de integração, do meu teste de integração, tá? Bater no meu banco de dados, por exemplo, persistir um dado e ler esse dado para saber se esse dado existe. Ou seja, a minha camada, tá? Ela está conseguindo escrever no banco de dados. Ela tem um comando de escrita e tem um comando de leitura. Então eu consigo validar isso daqui. Ao contrário da minha camada no meu teste de unidade, que eu não tenho comunicação para outro lugar. Eu só testo a minha camada, só testo o meu método. Então, tudo que esse cara depende, por exemplo, a gente faz uma estratégia muito forte que a gente tem, é um mock, que a gente vai ver a implementação de um mock. A gente vai ver eu vou parar o cursor em cima de uma instância de um objeto mockado para você ver. Então é muito diferente. Assim como aqui em cima a gente tem o teste end-to-end. O que é o teste end-to-end? É o cara terceira pessoa, assim. Por exemplo, profissional de QA, que ele vai, deixa eu botar assim, ele vai acessar a aplicação, ele vai fazer o login na telinha de login, ele vai lá, vai cadastrar uma pessoa. Essa pessoa vai bater, por exemplo, no banco de dados. Pô, isso aqui ficou horrível no banco de dados. Cadê meu cursor? Perdi tudo. Mas enfim, vai bater no banco de dados, vai fazer o login na aplicação, vai ver tudo funcionar, tá? Então o end-to-end, esse carinha daqui, ele seria responsável por isso. É fazer o teste fim a fim, beleza? Então, quanto maior na pirâmide de teste, mais caro.
e mais demorado, tá? Quanto mais a base da pirâmide, mais rápido e mais barato. Beleza? Aqui eu estava explicando mais sobre a teoria do teste, porque tem muito a ver com os princípios de qualidade de software, tá? É muito importante para a gente poder, de fato, assim, prevenir um monte de problema. Se alguém alterou um retorno, se alguém refatorou alguma parte do código, mexeu em alguma coisa que não precisava mexer, né? Então, inclusive, se a gente precisa refatorar um pouco o nosso código, tá? Porque se está muito difícil para testar, a gente precisa refatorar. E aí a gente consegue implementar o teste, tá? Então, o teste é uma coisa muito importante. Aqui, ó, alguns princípios da parte de teste, tá bom? Que ele tem que ser rápido, tem que ser isolado, tá? Tem que ser... A gente tem que conseguir repetir ele, tá? Quantas vezes a gente quiser. Eles são... tem que ser auto-verificável, ou seja, ele tem que saber quando que ele tá ok ou quando ele falhou, tá bom? E esse termo daqui, oportunos, ele diz pra gente o seguinte, que o teste de unidade, ele tem que ser feito assim que você viu o teste ali. Não deixa eu fazer o teste muito depois, porque o que o histórico diz? É que se você não fizer na hora, você não vai fazer depois. Então, por isso que quanto você criou o seu método, você, o mais rápido possível, implemente o teste para aquele método que você fez. Porque isso vai ajudar muito em você manter o padrão de qualidade da aplicação, tá? Os benefícios do teste, né? A prevenção de falhas, então assim, ele vai garantir que o código não tenha uma exceção no meio, né? Então, vai garantir o mesmo retorno, vai validar se só chamou o método uma vez ou se chamou o método duas vezes. Um ponto que a gente sempre falou muito assim, é que o teste ele pode ser utilizado como uma estrutura de documentação, porque ali você sabe as regras de negócio. Então, por exemplo, quando eu for adicionar carrinho, adicionar item, eu não preciso estar logado. Eu posso colocar no carrinho, depois fechar o carrinho e fazer o meu cadastro, entendeu? Então, essas regras, elas fazem parte do teste, tá? E podem servir, né, como guia para a sua documentação. E o que a gente já tinha falado bastante ali é de ser desacoplado, né? Então, o teste, ele prevê essa parte de você garantir que o seu código está bem escrito. Aqui, pessoal, tem outras... Deixa eu ver aqui como é que está o meu PowerPoint, porque tem algumas coisas que eu quero falar com vocês, mas tem muitas coisas que eu quero passar também. Eu quero mostrar para vocês aqui mais no código, tá? Então, ó, deixa eu pegar meu laser aqui. O que eu vejo aqui, ó? O que eu quero falar para vocês? Sempre que eu vou escrever testes, eu sigo muito isso daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. E eu coloco isso em comentários, né? No meu código. Então aqui, ó, eu tenho a parte da configuração. Então eu vou escrever o meu teste, eu sigo... o nome disso chama AAA, tá? Que é o Arrange, o Act e o Assert. O que esses caras... eles segmentam o seu código. Então, por exemplo, tudo que está debaixo do comentário Arrange, ele é o que está arrumando os meus dados para serem testados, tá? O Act é o método que eu estou testando, é a chamada do método que não está mocado, vamos falar assim, no teste de unidade, tá? E o Assert, ou Assert, ele é a verificação do retorno daquela execução, tá? Seja um retorno síncrono, assíncrono, se o retorno poderá ser uma exceção ou não, entendeu? Então eu consigo fazer capturar uma exceção no meu teste para
saber que naquele cenário, aquele método vai dar um erro. Por exemplo, a gente sabe que fazer tratamento de erros de domínio, por exemplo, usando exceção, é muito custoso para o processamento, né? Você dar um throw exception é muito custoso. Então, o ideal tem alguns padrões, tipo result pattern, coisa assim, mas, por exemplo, a gente pega um código legado, a gente tem que saber disso para poder implementar teste, senão a gente também não consegue refatorar tudo, né? Tem coisas que a gente testa, está funcionando o teste, e vai refatorando aos poucos. Enfim, é melhor ter um teste numa exceção do que não ter um teste, tá? E o nome dos métodos, eu uso muito esse padrão aqui, tá? Tem alguns outros também que eu uso, então eu sou meio eclético aqui, mas eu peguei esse daqui para poder falar e eu gosto, por mais que às vezes eu escreva algumas coisas em português também, eu sofro desse mal do inglês e português aqui para fazer software. E essa parte aqui eu uso assim, given when them, porque me ajuda a estruturar o que eu estou tentando, o que eu estou testando, tá? Uma coisa que eu falo lá é para usar somente o nome de teste descritivo, né, que inclua o nome do método, então, assim, com detalhe, né? Por exemplo, aqui a gente está falando o método, deixa eu dar foco aqui, ó. Aqui o que a gente tem? É o método add, tá? Quando eu adiciono um número, tá? E ele retorna o total. Então aqui, ó, o given, eu sei que na sequência dele é o nome do método. O when é a condição, ou seja, né, quando, tipo, adicionar quando for um número, e ele vai retornar o que? Then, então vai retornar o total. Então é assim que eu estruturo um pouco os meus testes, tá bom? Melhores práticas, tá? A gente sempre fala ali para evitar parâmetro fixo, para escrever teste com a Mônica. E parâmetro fixo, por exemplo, eu gosto muito de usar o Bogus para gerar dados fakes. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, mostrar a documentação deles também, que é muito boa, tá? Eu falo sempre, escreve teste com amor e carinho, cara, para você saber o comportamento, né? Quem escreve teste assim, tem que ficar dando Ctrl Tab às vezes para saber o que está escrito no método, o que vai testar. É uma teclazinha aqui muito viciante para quem gosta de testar. A lógica de programação não tem que estar no teste, né? Ela tem que estar lá no método, de uma forma mais abstrata possível, né? Menos acoplada possível, mas tem que estar lá, não tem que estar aqui só testa, tá? E usar mock stub sempre ali, porque é o que direciona bastante essa parte de teste, tá bom? Mock muito mais, inclusive, tá? E por favor, nunca, a gente fala, né? Usa um bloco try-catch em teste de unidade. A gente tem assert para isso, tá, pessoal? O try-catch não tem que estar em teste, beleza? Deixa eu ver aqui. O que é mock stub, né? Então, mock é a instância de um objeto falso, tá? E o stub, ele já está meio que criado ali para retornar os dados fake, tá? O mock é um pouquinho diferente ali, você consegue fazer algumas verificações ali, então vou mostrar para vocês a diferença aqui. O que é o fact, o theory, tá? São algumas características ali. Os dois a gente usa para decorar os métodos, ou seja, eles ficam assim nesse formatinho em cima do nome do método, sendo que o fact ele não aceita parâmetro e o theory ele aceita parâmetro. Então a gente vai ver o theory inline, por exemplo, que é como é que a gente passa parâmetros aleatórios ali para o nosso método, para o nosso teste, tá bom? O nosso exemplo aqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar, então, XUnit como framework, tá? O mock, o Bogus, o Coverlet e o Report Generator. Então, é uma stack bem legal que eu gosto. Existem alguns concorrentes desses caras, tá? Por exemplo, aqui em framework tem o NUnit, tá? Um N de navio, e tem o MS Test.
os dois, o NUnit um pouco melhor, o MS Test um pouco pior, e o XUnit para mim é o melhor, né? Isso é muito gosto ali. Tem gente que gosta de Java, brincadeira, mas tem gente que gosta de coisas diferentes. O Mock é muito bom também, tem o NSubstitute, tem alguns outros também, o Bogus, o Coverlet, o Report Generator ali. Eu conheço menos bibliotecas que fazem o papel do que essas duas, né? O Coverlet que vai calcular percentual de cobertura e o Report Generator. Esses dois eu conheço, acho que eu não conheço concorrentes deles, tá? O Bogus eu já tinha mexido com um que já gerava dado fake, mas eu não lembro. Se você tem algum concorrente desses aí, você que está assistindo esse vídeo, deixa aqui um comentário aqui, seja para uma camada ou outra, então vai ser muito legal poder aprender com vocês também. Aqui é um exemplo do... Isso aqui eu vou pular e eu vou mostrar para vocês lá no código. Isso aqui. Passa aí. Vou mostrar lá. Não dá pause. Fica tranquilo. O teste container. Nossa, aqui, ali são os testes implementados. Só que eu vou mostrar no código. Vai ser mais legal, né? O teste container, ele é uma biblioteca. Você instala pelo NuGet ou Nugget. E dá para usar com não só essas tecnologias que estão aqui, mas muitas outras, tá? Então, por exemplo, quem quer trabalhar com Elastic, com Kafka, com Cassandra, com RabbitMQ, Kubernetes, Postgre, Azure, cara, qualquer coisa, Selenium, cara, relaxa. O teste container vai conseguir te ajudar nisso. E você consegue fazer provisionamento de ambiente via não, quando eu falo via linha de comando, não é via CLI, é via código da sua aplicação. No caso, tem teste container para Java, para .NET, para Node. Na sua programação, no seu código, você consegue subir um ambiente ali. Eu vou tentar mostrar para vocês aí. E um pouco do teste container, quais são os benefícios ali, que ele garante um ambiente isolado, reprodutível. Ali a tradução fica meio ruim, mas que você consegue ter um ambiente muito próximo ao ambiente que tem mesmo o banco de dados, o serviço de mensageria, whatever, né? Ele é descartável, ou seja, no final da sua execução da aplicação, ele vai morrer, do teste, né? Ele vai morrer, ele não sobrevive. E realista porque é de fato um container ali, então é muito fácil você fazer mockstub e aumentar a confiabilidade de teste, então é bem legal. O Coverlet, ele faz ele é uma ferramenta de cobertura e ele faz a contagem do percentual de cobertura do seu código. Então é ele que diz que tem tantos por cento, né, 20%, 30%. Ele é um projeto open source, tá? Integrado com .NET CLI, então tem como fazer muita coisa. Funciona também com os outros ali que eu tinha falado já, né? O NUnit e o MS Test. Então ele gera relatório de cobertura em alguns padrões, funciona em várias tecnologias do .NET, inclusive no .NET Framework, tá? Enfim, a gente vai rodar local. Eu tenho exemplos acho que eu já mostrei aqui no vídeo. Essas coberturas publicadas no GitHub. Eu não fiz o GitHub Action desse cara ainda, mas a gente pode fazer no próximo vídeo, tá? Eu gravo aqui também e a gente faz junto. Ele gera um relatório muito bom, tá? E pode integrar com todas essas ferramentas muito simples. Inclusive, eu sigo o Palm alguma coisa, não lembro o nome dele agora, mas ele subiu uma versão ontem. Eu sigo ele no GitHub, tá? Ele subiu uma versão ontem que, se eu não me engano, faz um Markdown. E aí eu tenho que até olhar isso. Vamos lá. O Report Generator é muito bom porque ele consegue ler esse arquivo que o .NET Testa gera e ele cria um relatório baseado naquilo. Então ele faz isso muito bem, tá? Ele gera
com todos esses padrões aqui, tá? Tem vários formatos. Isso aqui é uma fotinho que está lá na capa dele, então, do repositório do GitHub. Então tem os inputs, né? Que pode ser, enfim, esses caras, processa e sai, né, CSV, HTML, a cobertura é uma extensão, né? É um tipo de arquivo para falar sobre teste. E aqui agora eu ia mostrar a demo. Mostrar a demo para vocês. Só que, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar para cá. Ó, hoje eu vou fazer com vocês, para o vídeo não ficar muito grande, Opa, peraí. Deixa eu mudar para essa aqui. Aham. Beleza, boa. Ó, vamos lá. Eu vou fazer com vocês hoje um exercício razoavelmente tranquilo, tá? Já tá meio que pronto aqui. Eu vou mostrar uma coisa e depois eu vou mostrar um outro projeto, que é o meu projeto principal, que é esse daqui, ó. Eu vou só dar uma arranhada aqui do que tem. Então aqui, ó, esse principal, deixa eu dar um zoom aqui, senão é judiação com vocês. Mas ó, a gente tem uma camada de API, tá? Aqui. A gente tem uma camada de domínio, uma camada de inversão de controle e uma camada de repository. Esse projeto é uma API, tá? Que tem um mínimo API, tá bom? Que ela joga para o domínio. Aqui tem um problema, tá? De arquitetura. Eu estou expondo o meu domínio, mas é um projeto de estudo, pô. Então eu não preciso criar uma camada de DTO. Expõe o domínio, é só para estudar, não é nenhum negócio. Mas daqui para baixo é uma trinca legal aqui, né? Porque toda a parte de inversão de controle está aqui, o meu repository partner está aqui, ou seja, então o meu contexto, o meu mapeamento está aqui. E repara, para cada camada dessa, ó, eu tenho um domain aqui, né? Para o meu domain, repara, eu tenho um domain teste. Para o meu API, que está zoado aqui, eu tenho um API. Para um API aqui, eu tenho um API teste. Para o meu repository, eu tenho um repository teste. Tá vendo? Ó? Eu não tenho um teste para inversão de controle. Beleza, tá bom. Eu abro mão disso aqui, sabe? Eu tenho uma classe de fixture aqui também, ó. Mas eu vou mostrar isso depois. Esse daqui vai ficar para o vídeo número 2, beleza? Para não ficar muito grande. Mas vamos falar do outro. Inclusive, aqui no novo Visual Studio. Deixa eu dar cadê um zoom aqui? Aqui, ó, beleza. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aí, legal, boa. Para vocês verem aqui, ó, Visual Studio 26, beleza? Licença Enterprise, licença até da Vanad, muito obrigado, Vanad, pela licença. Mas é onde eu trabalho, a gente tem licença lá e de alguns produtos, assim como GitHub Action, tudo. Esse daqui, o GitHub Action, que eu falei, não, a GitHub Copilot a gente tem licença. Eu usei agora aqui para fazer algumas coisinhas, para ter, né? Eu fico trocando ideia aqui com ele, mas é bem legal esse daqui. Aqui a gente pode iniciar um chat novo, ó, e aí aqui escolhe o modelo que você vai usar, tá? Eu tenho todos esses daqui, inclusive entrou agora o Grok, tem o Sonnet 4.5, né? Tem o GPT-5, e aqui tem os agentes, né? O legal é que aqui, ó, diferente do VS Code, olha que legal, eu tenho Docker, GitHub, eu tenho outras coisas aqui, inclusive o Profiler, que aguarde, vai ter um vídeo sobre isso aí. Olha que legal, é diferente, né? Mas o nosso foco hoje não é isso aqui, a gente vai falar sobre isso aqui, beleza? Então, ó, na minha classe Program, vocês estão vendo que eu tenho uma calculadora aqui implementada, e aí eu vou, como já tem algumas, já tá meio que pronto, eu vou só debater com vocês aqui, ó. Quando a gente fala, por exemplo, pensa que eu tenho um método calculador. Eu vou tirar essa interface aqui, ó. Opa.
eu vou tirar essa interface aqui, tá? Pensa que eu tenho uma classe, tá? Calculadora, que ela tem as funções, tá? Os comportamentos que seriam somar, subtrair, multiplicar, e o divide, ele não está implementado, tá vendo? Então ele está jogando uma exceção. Então eu quero poder testar isso daqui. Eu quero saber se quando eu somo, eu não estou retornando isso aqui, por exemplo. Se no meio do meu código alguém não zoa ele, entendeu? E então o teste consegue garantir isso pra gente, tá? Porque você vai conhecer o que vai fazer aqui dentro. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente consegue fazer o teste disso? Tá? Para a gente fazer o teste, e aí a gente precisa criar um projeto do tipo teste. Se vocês olharem aqui, ó, tá vendo o símbolozinho aqui, ó? Esse daqui tem uma... Qual é o nome disso aqui? Não é uma garrafinha, não. Ai, que negócio de laboratório para botar... Esqueci o nome. Enfim. Daqui a pouco você dá uma olhada. Mas a gente tem esse vidrinho aqui, né? Que é aquele símbolozinho de laboratório que é de teste, de testar as coisas, né? Tubo de ensaio. É tipo um tubo de ensaio, né? Mas E esse daqui é um C Sharpzinho aqui numa telinha, né? Se a gente olhar o porquê disso aqui, ó, é porque esse projeto, ele é aqui, ó, output type, né? O que a gente tem aqui do projeto, ó, o SDK que a gente tá rodando. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Tá vendo que ele é um pouquinho diferente, né? Então, ó, aqui tem as bibliotecas que estão instaladas aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Inclusive o teste está em .NET. Esse daqui eu fiz em .NET 10. Esse daqui eu consegui rodar em .NET 10. Esse aqui eu consegui. Mas olha, ele tem aqui, ó, o XUnit, aqui, ó, o XUnit V3, tem as bibliotecas aqui que a gente falou, ó, Covelet MS Build, o .NET Test SDK, o XUnit. Esse daqui não tem o Bogus, tá? Porque o Bogus é para gerar dado fake. Eu até poderia chamar ele ali para gerar um dado fake para mim, mas eu não fiz, tá? Eu fiz no outro. O outro exemplo eu fiz e eu vou mostrar para vocês. Quando a gente vai implementar os testes, tá? Por exemplo, ó, você vê que aqui ele não tá... calcula... Vamos lá. Nesse caso aqui, a gente poderia fazer, ó, calculadora. Calculadora, esse aqui, calculadora. Nesse caso aqui, eu até consigo testar sem uma abstração, porque uma interface é uma abstração, tá? Mas eu vou deixar assim, eu vou perder essa daqui, tudo bem. Cadê? Tem o do divide, retornando os números inteiros, divide, beleza. E aqui, ó, o que isso aqui me diz? Isso aqui me diz que eu tenho um acoplamento. Sempre que você vê hoje em dia, né, para a galera que trabalha com .NET, sempre uma classe sendo instanciada assim, no meio do código, é meio um pouquinho mais complicado, sabe? A não ser que seja uma classe de domínio, e aí que você tem um construtor preenchido, que isso aqui é muito importante, é bem provável que você tenha algum problema nessa aplicação, tá? Por alguns motivos que, enfim, são outra cerveja, outro bolinho isso. Mas, ó, esse daqui é um método meu de teste. Lembra que a gente falou lá do AAA? Ó, arrange, act e assert, beleza? Então, isso daqui entra como se fosse assim, ó. Quando eu vou escrever o método, eu deixo o meu método assim, ó. E agora eu vou escrever o método, porque isso daqui me facilita, porque eu sei aonde tem que estar cada coisa. Então, por exemplo, esse teste aqui, o que eu estou testando? Ó, eu estou passando A e B, tá? E eu tenho o resultado de 15.
E quando eu declaro essas variáveis aqui em cima, concorda que eu estou arrumando o meu dado para poder ser testado? Então aqui eu não estou fazendo nada, eu não estou fazendo esses caras. Então aqui eu estou arrumando os meus dados. Esse cara vai ficar no range. Aqui, se você quiser, pode dar um espacinho, tá? Também é de boa. Tem esse toque nesse nível não. Ah, outra coisa aqui, ó, fact. Então esse cara, lembra que ele é um teste que não tem parâmetro. Ó, o método aqui do teste não tem parâmetro. Beleza? E aí, ó, quando eu chamo a instância do meu método, ponto, a função dele, o método dele, ele vai lá no método, tá? Vai chamar esse cara e vai retornar, porque ele retorna, ó. Ele tem um return aqui, ó. Tá vendo? Ele retorna o inteiro, ó. Esse aqui é o tipo de retorno, tá? Aqui é o nome do método, aqui os parâmetros, e aqui é o tipo de retorno. Tudo que tiver esse símbolozinho roxinho aqui, ó, ele é um método, tá bom? Então ele vai retornar o resultado e eu vou testar se o resultado que ele retornar é igual ao resultado esperado. Vamos rodar esse teste aqui, que é o nosso primeirito aqui. A gente vai... Como é que a gente pode rodar ele? Ó, botão direito aqui, é um jeito, tá? Debug teste. Então ele vai subir a aplicação aqui. Cara, eu me viciei, me auto-viciei-se a mim só no VS Code, cara. E eu tava um tempo sem usar o Visual Studio. Odeio agora para fazer essa apresentação aí. Mas eu tava um tempo, não sei, cara, não sei se ano já, sem mexer no Visual Studio. E eu gostei dessa versão, ela tá mais leve. Eu sempre fui muito viciado no Visual Studio. Por vários fatores. Por exemplo, ó, essa parte de teste, lá também tem, no VS Code tem alguma coisa muito próxima. Mas o daqui é melhor. Eu não mostrei isso, mas aqui, ó, Test Explorer, tá vendo? Ó, Ctrl E e T, tá? Ó. Então eu cliquei aqui, ó, envio, Test Explorer. E aqui, ó, ele mostra para mim todos os meus testes, ó. Então esse daqui, inclusive, é esse, o N2 inteiros, esse aqui vai tá rodando agora. Tá com esse símbolozinho aqui. Mas aqui ele mostra, enfim, vou mostrar para vocês depois. Ó, então vamos lá. Comecei aqui a debugar o meu código, então, ó, instanciei, tô com uma instância do objeto de memória aqui, da calculadora. Valor A, valor B, tá? E o resultado esperado. Quando eu passo isso para o meu método, aqui eu dei um F11, ó. Repara que quando eu dei F11, ele não tá, ó, onde é que ele tá? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui em cima. Eu não tô mais aqui. Eu saí daqui, dessa classe aqui, ó, e tô aqui em cima, porque ele chamou esse método. Eu não tava chamando o método somar. E agora eu tô vendo, ó, 10, o valor A, B é o valor 5. Então, quando eu somo os dois, ele tem um resultado, que é o valor que ele vai vir para cá, ó, tem que ser 15. 15 é igual a 15, que eu tô esperando 15? Ah, sim, é igual. Então, esse teste aqui, ó, ficou verdinho. Então, ele passou no teste. Se a gente for aqui no Test Explorer, eu vou fixar o Test Explorer agora, eu vou sair daqui, ó. Repara, ele ficou verdinho. Imagina que o meu método soma, agora ele vai fazer, o B vai receber mais um. Então, sei lá o que é isso aqui. Imagina que o teu desenvolvedor mudou a tua mensagem de retorno do método. Sei lá, ao invés de devolver um bom dia, ele falou, sai daqui. E isso é uma mensagem que vai para a tela, entendeu? E porque ele estava estressado com você, whatever, eu estou supondo aqui uma situação. E aí, se você tiver testes feitos, né, lógico, se ele quiser, vai refatorar o teste, vai para passar, enfim, mas, né, vamos entender que ele não tem nem permissão para escrever os testes, ou, enfim, o GitHub barra ali alguma coisa. A gente com teste consegue barrar isso, porque imagina, eu vou testar esse método aqui de novo, ó, aí agora eu vou clicar aqui, vou vir aqui em debug, tá? São jeitos, formas de você rodar, tem como rodar por ali também, naquela barrinha, ó, começou. Então, ó, 10 e 5 tem que retornar 15, certo? Então aqui, ó, quando eu chamar esse cara, ele vai chamar o meu método, que agora tá burlado, tô, sei lá, desviando um dinheiro aqui, fazendo alguma coisa. Então, que resultado ele me devolveu? Cara, ele devolveu 16. Aí o meu assert é o seguinte, ó, assert.equal, não tinha falado disso ainda.
Então, a minha validação, ó, eu quero validar se os meus dois parâmetros aqui são iguais. Quando eu vou validar, o que ele diz? Ó, falhou, valor diferente. Repara que o meu teste aqui, ó, que estava verdinho, agora já acusa o vermelhinho aqui. Ó. Por quê? Porque alguma coisa na minha aplicação parou de funcionar. Ele está somando errado. Ah, identifiquei aqui, ó, o rapaz fez uma coisa errada. Vamos subir aí, roda o teste, vamos ver. Agora eu não vou debugar, eu vou rodar com o run. Aqui, ó, veja. Não vou fazer debug, vou fazer run, tá? Então, ó, vou tirar o zoom, vou clicar aqui, ó, e vou levantar a mão, passou. Rápido. Repara, o meu teste rodou em 17 milissegundos. Tudo bem, é um teste extremamente simples, tá? Mas ele rodou em 17 milissegundos. Vocês lembram que lá na nossa apresentação a gente falou que o teste não pode ser demorado, né? Ele tem que ser rápido, ele tem que ser repetitível. Então, isso daqui se engloba. E isso aqui é um teste bem escrito. Eu poderia fazer outras validações, tá? Eu não preciso fazer só esse tipo de validação. Mas a gente precisa começar devagar, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui agora, ó? Repara que esse método aqui já é given, né? Esse aqui a gente já fez. Olha o de baixo. Esse daqui está decorado com fact, esse daqui está com theory. E o theory, você tem que, como ele é um método que ele tem parâmetros, então você repara aqui eu tenho parâmetros, diferente daqui que eu não tenho nada. Então, aqui quais são os meus parâmetros? 3 para o A, 5 para o B, 8 para o resultado. Então, given, when, then. Então, quando você somar, os dois números forem inteiros, vai retornar o resultado correto. Eu botei um V2 aqui no final, é porque é meio que igual de cima. Tá? Só que um fact, o outro é theory. Tá bom? E aí, ó, é a mesma coisa. Ó. É o mesmo teste. A diferença aqui é só esse carinho. Ah, o meu arrange está diferente, ó. Porque lá no outro eu declarava A, B e resultado. Tá bom? Então, quando a gente tem o theory, a gente tem essa possibilidade. E a mesma coisa aqui, ó. Ah, aqui eu tô falando o seguinte, ó. O meu assert aqui já tá diferente, ó. Aqui tá equal, no primeiro também tá equal. E no último, pessoal, ele tá not equal. Então ele não tem que ser igual. O meu teste de soma é se ele falhar. Eu tenho que testar todas as possibilidades da minha unidade. Quando a gente fala que 100% de teste é testar não só todos os métodos, mas testar todas as possibilidades daquele método. Essa é a diferença entre dois termos que a gente vai ver lá no relatório, que se chama Lines Coverage e Branch Coverage. O Line Coverage são as linhas cobertas. O Branch são as possibilidades, tá? Por exemplo, um if, você sempre tem pelo menos duas possibilidades, né? O if e o else, certo? Beleza. Então, aqui, ó, esse teste daqui é um teste legal. Por quê? Porque a gente... E aí, por que a gente tem que testar? Quando eu somo dois valores, tá? Eu devolvo um número inteiro. Tá bom? Só que nesse caso, olha que interessante, tá? Isso daqui é um exemplo que eu gosto muito de fazer quando eu estou falando sobre teste. Por quê? Quando a gente fala que vai testar uma calculadora, as pessoas falam assim, calculadora, cara, pelo amor de Deus, isso aí é given, né? Isso aí é... eu vou rodando aqui enquanto estou falando e vocês vão ver que aqui do lado outros vão ficar verdinhos, ó. Ó, fica mais um. Esse aqui não rodou ainda, vai ficar verdinho ali também, ó. Vai ficar cinzazinho, depois verdinho. Beleza.
quando a gente fala que vai ter... testa o método soma. Pô, vai lá e testa. Aí como é que você sabe que você consegue... Pode ser que você consiga quebrar o teste dele. Esses underscores aqui, ele não tem uma função a não ser visual, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, é o mesmo número, só que isso daqui é muito pior para ler. Então a Microsoft fez isso daqui para a gente saber quantas casas decimais, enfim, separações a gente tem. E ficou muito bom, tá? Isso aqui já é antigo. Não sei se você sabia. Mas, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O número inteiro, ele tem essa capacidade. 2.147.667.294, o número. Se você botar 295, somar 1, aqui o int, a capacidade, ele não consegue armazenar o número. Então, acima de 2.147.967.294, ele não consegue armazenar. 95, ele não consegue armazenar esse valor. E nenhum acima disso. Então, você estoura o número. Você estoura a quantidade de bytes que aquele tipo aceita. Tá? E isso gera uma exceção. E o método não consegue somar. Porque ele dá erro. Porque você estoura o número. Então, isso daqui é uma coisa que tem que estar prevista no seu código. Então, vamos rodar isso aqui para a gente ver como é que ele funciona. Então, por isso que por mais que a gente ache que o método é simples, às vezes ele não é. Então, ó, repara, eu estou chamando o meu método, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um act e um assert junto, tá? Em alguns cenários isso pode acontecer, como nesse aqui, tá? Então, eu estou chamando o meu método, que é somar, passando A e B, que A está vindo aqui, B está vindo aqui, ó, A e B, tá? E eu estou colocando ele dentro como se fosse um try catch. Então, eu estou falando assim, assert, você vai esperar, né? Um overflow exception desse método. E você vai capturar aqui, ó. E repara, esse carinha, ele vai ter um texto de exceção. Eu acho que eu vou ter que mexer lá no meu código. Ó, eu vou chamar ele, ainda não está aqui. Esse trecho, aqui, ó, foi esse pedacinho que eu separei aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Calma aí. Se eu fizer assim, ó. E deixar esse cara assim, vamos lá, assert ponto equals, vamos botar que vai ser isso aqui, ó, 293, vamos botar que vai ser um número, deixa eu ver, o resultado é um inteiro, esse cara daqui, beleza, porque estava estourando um número. Mas é um número, tanto faz esse número aqui, porque ele nunca vai ser igual, tá? Pensa que você está precisando calcular a soma, que a soma seja um valor correto, tá? Mas eu quero mostrar aqui para vocês o que vai acontecer, ó. Vamos lá, vou chamar o método. Então ele vai retornar isso aqui, ó. Repara, ó, voltou um número negativo, tá vendo? Voltou um número negativo. E aí, esse número negativo, óbvio que não vai ser igual ao que você está esperando. Porque você vai somar dois valores. Tudo bem, pode voltar um número negativo? Pode, você vai somar um valor menos o outro que é muito maior. Beleza, vai voltar um número inteiro negativo. Só que o ponto aqui é isso aqui, ó. Isso que é legal, o retorno dele é inteiro. O inteiro só vai até essa capacidade aqui, ó. Se você somar 95 aqui, o inteiro não cabe, tá? Ó, se a gente fizer assim, ó, int número, ó, int.maxValue, tá vendo? Olha aqui, ó. E aqui ele tá dando até 600, tá dando até um outro númerozinho aqui. Mas enfim, ó, ele tá dando esse número aqui, ó. Se a gente colocar esse número aqui,
ele vai funcionar. Se a gente colocar mais um, ó, já estoura. Esse meu número aqui tá até... Ah, tá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o que estoura menos um. Tá vendo? Aqui era o número que eu deveria colocar aqui no meu exemplo, mas tá certo. Eu tava certo aqui, ó, e não aqui. Enfim. Ó, o 47 vai, tá vendo? O 48, ele não deixa atribuir, porque ele estoura, tá vendo? Ele estoura. Se eu colocar esse cara aqui como long, ele deixa, porque o número, ó, long.max value. Que número é esse daqui, ó? Ó, esse númerozão aqui, ó. Tá vendo como é que é bem maior? Então isso é a capacidade dele de armazenar o dado, tá? Então assim, ó, ali o que eu tenho que fazer para poder testar esse método, né? Meu ponto de vista, porque aquele número que volta no retorno, ele é um número meio que aleatório, porque estoura. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou debugar esse cara aqui, ó. Vamos lá. Esse número que ele retorna aqui, ó, ele é um número muito aleatório. Tá? E aí, o que eu deveria fazer lá? Vamos lá. Eu deveria fazer o seguinte. Ó. Se o resultado... Opa. Resultado vai receber isso daqui. Se o resultado for negativo, menor do que zero, eu vou jogar uma exceção para lá. Se não, eu retorno o resultado. Tá bom? E ó, eu vou colocar essa mensagem quando der o erro. Inclusive com 2 pontos no final. E aqui, ó, eu vou comentar esses caras e vou aguardar uma exceção para validar um texto com 1 ponto no final. Então aqui vai dar erro, hein? Aqui vai dar erro, tá? Depois a gente vai ajeitar aqui. Vamos lá, vamos rodar esse cara. Debug. Pessoal, eu estou fazendo bem beabá mesmo para a gente poder pensar junto também, ó. Ó, ele deu menor que 0, deu a exceção, tá? Só que aqui ele vai falhar, ó. O string different, tá? Porque aqui eu deveria colocar 2 pontos aqui, né? Então, assim, ó, a gente valida tudo. Lembra? São os detalhes. Ó, vou rodar aqui direto, só para vocês verem verdinho. Beleza. Então, quando eu estou somando 2 números que estouram a capacidade, ele retorna um valor negativo, ele joga uma exceção com o texto. Eu estou testando isso. Se eu jogar 1 e 2, e aí? Esse teste aqui, o que vai acontecer? Me diz. Quero que você saiba. Ele vai jogar essa exceção ou não? O fato é, esse teste aqui, ele tem esses parâmetros. Se for para trocar parâmetro, você tem que fazer outro teste, porque é um outro cenário. Então, isso garante você ter 100% do teste, tá? É você testar esses cenários. Ó, aqui é o método divide. Lembra que o método divide, ele... Vamos debugar junto aqui, ó. O método divide, que eu tenho 10 e 5, ou seja, ele vai dividir 10 por 5, ele, quando eu chamar ele aqui, ó, chamei, ele vai jogar uma exceção, método ainda não implementado. Beleza, jogou a exceção. O que eu estou testando? Esse método, de fato, não está implementado. E o meu teste passou. Porque é exatamente essa mensagem e esse tipo de exceção que eu espero. Eu poderia chegar aqui, por exemplo, um desenvolvedor entrou agora no time.
e o cara é purista demais. E ele, ao invés de fazer isso aqui, ele coloca um... Acho que é assim, ó, peraí, vamos lá. Not implemented exception. É isso. Quando o cara faz isso, ele mudou o tipo de retorno, seja ele qual for. Ainda é uma exceção? Ainda é uma exceção. Mas quando eu rodar o meu teste, o meu teste falhou. Porque não é esse tipo de exceção que eu estou validando. Veja, eu estou aguardando, estou jogando aqui ó, um tipo, tá? E aqui deveria ser not implemented exception. Ah, esse cara aqui é o given aqui, esse carinha daqui, ó. Eu posso rodar, eu posso fazer tudo por aqui, ó. Eu posso debugar por aqui, ó. Então você não precisa ficar catando no código onde é que tá. Entendeu? Você pode ir por ali e começar a debugar, ó. E aqui vai dar certinho. E passou. Falta esse daqui, que era a parte de multiplicar, mas a gente já viu também o inline, né? E uma coisa legal é esse daqui, ó, eu coloquei um display name, esse theory e o fact também. A gente tem alguns parâmetros que a gente pode passar aqui, ó, tá? Inclusive ordem, né? Mas esse display, opa. Peraí, cadê? Aqui, ó. Mas esse display name é legal também, tá? Pra gente poder, ao invés de deixar o método, ao invés de deixar o nosso teste assim, ó, com o nome do método, você pode escrever e deixar ele assim, ó. Tá? Fica melhor, beleza? Deixa eu voltar aqui. Beleza, aqui, ó. Esse carinha, ele é só para subtrair, né? Então, é um pouco do mesmo, tá? Eu só queria fazer isso aqui para mostrar. E eu posso rodar todos por aqui, ó. Então, eu cliquei nesse primeiro botãozinho aqui em cima. Ele, ó, rodou todos, tá? Bem rápido, a gente consegue ver aqui os resultados, ó, os retornos, ó, 19 milissegundos, menos de um milissegundo. Então, é muito rápido os testes, como tem que ser. Mas aqui é um cenário muito simples, tá? Aqui é um cenário bem simples. Aí deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó, aqui eu tenho um commands, que é a parte que eu quero mostrar para vocês da parte de teste, tá? Dos relatórios de teste. Como é que a gente pode rodar esses testes? Por exemplo, vamos para o nosso terminalzão aqui. Deixa eu ver se ele vai iniciar. Ele estava com problema esses dias aí. Eu sei que eu tô com problema de um script no meu PowerShell. Se ele abrir, ele vai abrir com um monte de erro. Mas ele estava com um problema aqui. Deixa eu usar esse cara daqui. E esse meu projeto, ele tá em C2 pontos projetos. Projetos deploy. Aqui, ó. Esse aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ele já inicializou. Opa, não é você. Você eu vou fechar. Esse carinha daqui. Ó, ele não tá inicializando. Depois eu vou dar uma olhada nele aqui. Coitado. Mas é aqui, alguma coisa aqui, ó. Mas tá bom. Depois eu vejo. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê os comandos? Então, vamos lá na pastita dele. Vamos colocar aqui, ó. Cadê? Esse comando aqui. Eu acho que é a partir daqui mesmo que ele vai rodar. Beleza, eu tô na raiz. Eu tô onde tá o meu SLNX ou SLN, tá? Vamos lá. Ó, beleza, todos os 7 testes passaram. 0 falharam. Tá? Total de 7. E aí, isso é para a gente rodar o .NET Test, que é a linha de comando. Eu poderia rodar só .NET Test, tá? Sem nada, ele ia testar. Só que a gente está rodando com algumas informações, alguns parâmetros, que é esse configuration, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, né? Senão judia demais. Ó,
A gente tá rodando o .NET, agora ficou top aí para vocês. Hein? Configuration, um parâmetro, tá? E o outro parâmetro, esse collect dois pontos, é um parâmetro isso aqui, tá? É o tipo de dado, é o tipo de... a forma que eu quero que ele faça o output dos testes, beleza? E aí agora eu pego esse outro comando aqui, tá? Eu vou deixar esses comandos aqui no vídeo, eu vou no repositório, eu vou subir algumas coisas aqui pro GitHub para mostrar para vocês. E esse carinha daqui, olha só, o que ele faz? Ó, report generator, então eu tenho que ter o report generator instalado, tá? E eu passo os parâmetros para ele, report, onde é que tá meus arquivos de cobertura, tá? Aonde ele vai gerar, tá bom? Os tipos que ele vai gerar para mim, então ele vai gerar com esses 3 tipos aqui, tá bom? E eu vou colocar um título, mvpconf Curitiba, beleza? Então eu vou rodar aqui, repara, ele vai ler dessa pasta, tá? E ele vai gerar nessa pasta. Então ele vai ler no test result e vai gerar no coverage report. Vamos abrir aqui, ó, vou dar um start espaço ponto, ele vai abrir a minha pasta aqui, ó. Vamos olhar aqui a pasta, olha só. Eu tenho duas coisas aqui, eu tenho meu teste result, que ele gerou aqui dentro, lembra que a gente falou? Ele não está aqui porque ele está no teste result aqui dentro. Ó. Então gerou esse cara, tá bom? Então gerou esse arquivo aqui, ó. Deixa eu abrir ele no navegador, que aí vocês conseguem, tá vendo? Ó? Subtrair, tem uns negocinhos aqui, uns negocinhos ali, ó. Jump to, lá. Então, isso daqui é o que ele gera lá com o coverlet, tá? O source, tá vendo? Ele gera nesse padrãozinho, tá? Que é aquele, no nosso terminal, é o segundo parâmetrozinho aqui, ó, que a gente pediu para ele gerar, tá bom? E agora, ele não gerou o target dele, não tá esse coverage report minúsculo aqui? Então, vamos lá nessa pastinha, ó. Vamos vir aqui... Coverage Report, ó, tem o cobertura, um XML que ele gerou, então ele processou aquele XML lá e colocou outro, tá? Tá aqui. Tem, cadê? Aqui, ó, eu quero mostrar isso aqui, ó, index, esse cara daqui, olha que sensacional, cara. Olha que espetacular, cara. Ele tá, ó, olha só, o nosso teste não foi 100%, porque ele reclamou aqui, ó, da classe program, tá vendo? E aí, o que a gente tem que fazer nesse cenário? Foi até bom isso aqui, não estava nem previsto. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou excluir os arquivos que a gente gerou, esse aqui, e dentro da pasta de teste eu vou excluir esse aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Visual Studio e eu vou pegar a classe program. A classe program, ela não tem que ser testada. Então eu tenho que colocar aqui, ó, excluded, ó, from, eita, meu Deus do céu, exclude from code coverage. Beleza? E vou rodar novamente os meus 2 comandos. O .NET Test com os meus parâmetros. Beleza? E a geração do meu relatório. Já fiz tudo, beleza? Então aqui, ó, gerou um novo teste, que é aquele carinha XML lá que a gente viu, e na outra pasta do Coverage Report, no meu arquivo index.html, 100%. Então, o que a gente fez? A gente implementou mais testes? Não. A gente só falou para ele o seguinte, ó, essa classe aqui, você não tem que testar, não contabiliza, por favor. E aí nós conseguimos obter 100% de teste no nosso primeiro teste. Que top, hein, cara? Apesar do que no próximo vídeo a gente vai conversar sobre por que eu consegui fazer isso daqui, tirar a abstração, tá? E testar. Lá a gente vai ver que a gente não vai conseguir fazer muito isso não, tá? Porque aqui é um negócio muito simples, muito simples.
Mas o certo era eu ter essa interface aqui, tá? Eu ter a interface aqui, ó. E quando eu for fazer o teste, eu, na verdade, ter a minha interface aqui em cima. E aqui, ó, não precisa ter esses caras, ó. Isso aqui é melhor, porque eu tô dependendo aqui de uma abstração e não de uma implementação. Lembra disso? Não, nunca dependa de uma implementação. Dependa apenas de um contrato. O contrato você tem que... é o que você vai levar. A implementação você pode mudar. Então, o correto do teste tá assim, ó. Vou rodar todos os testes aqui de novo, só para ter certeza que vai passar. E todos passaram. Então, aqui tem muita informação legal. Enfim, é um pouco disso, tá? Que eu queria falar. O próximo vídeo a gente vai ter uma outra aplicação muito legal aí que eu vou conseguir mostrar para vocês. Aí, de fato, vão ter algumas outras coisas ali, container envolvido, vai ter uma arquitetura minimamente ali gerenciada, né, para a gente poder ver o dado, a gente vai ver o dado no banco de dados, a gente vai ler, a gente vai mocar o nosso banco e vai fazer uma inserção também. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva, compartilhe o canal com seu amigo que gosta de estudar. Deixa um comentário aqui embaixo se você ficou até o final, se você gostou do vídeo, se você já sabia essas estratégias de teste. E não perca a série, que tem próximos vídeos aí pra gente poder conversar, beleza? Um grande abraço, muito obrigado por você ficar aqui e até o próximo vídeo. Valeu!